Este é o novíssimo Sovil SV08. Basicamente, é um remix profissionalmente fabricado de 350 por 350 por 350 mm do popular Voron 2.4. Exceto que leva menos de 1 hora para montar e custa menos que uma fração do preço. E neste vídeo, vamos conferir, ver como é diferente e fazer a pergunta. Agora que essa coisa existe, ainda faz sentido construir um Voron? Vamos atrás disso. Agora, antes de entrarmos nas especificações reais, vamos começar com um pouco de contexto e por que essa impressora existe. Caso você tenha vivido debaixo de uma pedra, como todos nós sabemos, há pouco menos de 2 anos, a Bambu Lab lançou uma bomba atômica na indústria de impressão 3D com o lançamento de seu X1 Carbon. De repente, uma geração inteira de impressoras 3D, nomeadamente as lentas com cama oscilante sem câmeras ou conectividade, tornaram-se obsoletas. E esta indústria ainda está se recuperando como resultado. Diferentes empresas responderam a essa ameaça de maneiras diferentes. Algumas continuaram com os negócios como de costume, talvez ajustando um pouco aqui e ali, mas não realmente enfrentando o desafio. Algumas pararam de fabricar impressoras completamente, resolvendo que, se não podem vencê-los, devem apenas se juntar a eles e, em vez disso, criar acessórios e atualizações bem-sucedidos para todo o ecossistema do Bambu Lab. Ainda assim, muitas empresas enfrentaram o desafio de frente, tentando criar suas próprias versões de impressoras semelhantes ao Bambu Lab a um preço igual ou até menor, com o que eu resumiria como níveis de sucesso muito baixos ou moderados. Enquanto isso, a Bambu Lab não ficou parada, movendo a marca e lançando impressoras novas e ainda mais acessíveis mais rápido do que até mesmo seus concorrentes mais bem financiados podem replicá-las. E ainda assim, existe uma terceira categoria de empresa, uma categoria que tomou um caminho completamente diferente. Em vez de entrar na corrida para o fundo e tentar superar a Bambu, esta categoria de empresa foi atrás de um segmento de mercado totalmente diferente. O segmento Voron, que você vê apenas alguns poucos anos atrás. Possuir um Voron significava gastar semanas procurando peças por conta própria, sem mencionar a impressão e montagem de tudo. Então, com a chegada de kits prontos de empresas como a LDL Motors, a obtenção de peças se tornou fácil. Você apenas tinha que imprimir todas as peças e gastar mais de 40 horas construindo a própria impressora. Isso tem sido bem sucedido. A Odell sozinho vendeu algo como 10 mil kits de boro nos últimos anos. E empresas como Fizek, Formbot, Cyborg e muitas outras provavelmente não estão muito atrás. Mas agora, a Sovil lançou sua própria bomba atômica na indústria de impressão 3D, o SV08. Então, o que é o SV08? Bem, à primeira vista, é um Voron 2.4 se, em vez de peças de prateleira, você usar os mesmos tipos de técnicas de fabricação industrial em larga escala que tornam possíveis e acessíveis as impressoras do laboratório de Bambu. Quadro de alumínio, usinado personalizado, peças moldadas por injeção de alta qualidade, eletrônicos construídos com propósito e, claro, uma combinação de 90% de pré-montagem na China, misturada com um design engenhoso que permite que este enorme volume de construção de 350 mm3 seja embalado de forma plana e enviado ao redor do mundo. Mas isso é apenas no nível superficial. E vamos entrar em alguns dos recursos mais sutis e surpreendentes em apenas 1 segundo, quando comparamos o produto final a um Voron 2.4 construído. Mas primeiro eu quero perguntar, isso é ético? Quero dizer, uma das maiores críticas feitas à Bambu Lab é que eles admitidamente aprenderam muito com a comunidade de código aberto, particularmente o projeto Voron, e então eles incorporaram isso em sua própria impressora proprietária de código fechado, algumas pessoas dizem sem dar muito de volta para a comunidade. Agora, eu não quero tomar partido nesse debate, comentar sobre isso neste vídeo, mas eu direi que, quando tive o privilégio expresso de visualizar os primeiros protótipos do S508 durante minha viagem à China em setembro, essa foi uma das principais preocupações que eu levantei com Sovil.
Para meu alívio, eles já estavam bem cientes das implicações de construir a partir de um projeto de código aberto como o Voron 2.4, e mesmo naquela fase inicial do desenvolvimento do produto, eles já me garantiram que tudo sobre o SVOH, o hardware, o software, as alterações que fizeram no firmware, tudo será 100% de código aberto para devolver à comunidade. Mas desde então, eles realmente foram um passo além. A Sovel realmente se comprometeu a doar $2 de volta para o projeto Voron para cada SVOH que eles venderem para apoiar o desenvolvimento futuro de máquinas Voron. Isso pode não parecer muito, $2, mas primeiro, espere até ouvir o preço da impressora. E segundo, lembre-se que o Voron 2.4 é completamente de código aberto. Desde que publiquem seus designs como código aberto e se abstenham de usar a marca Voron, empresas como a Sovel estão totalmente dentro de seus direitos para comercializar o design como quiserem e não têm nenhuma obrigação de apoiar o projeto financeiramente, o que eu acho ainda mais legal quando eles fazem isso. Mas e quanto a toda essa coisa de peças proprietárias? Quero dizer, pelo menos com um Voron 2.4, você pode obter ou imprimir peças de reposição facilmente disponíveis se precisar delas. Com isso, muitas das peças são moldadas por injeção, usinadas em comando numérico, computadorizado ou feitas de chapa metálica. E à medida que avanço, acho que pode ser muito interessante comparar o SV08 com o meu Voron 2.4 personalizado de última geração da LDO Motors. Em termos de volume de construção, o SV08 oferece 350 por 350 por 350, que na verdade é cerca de 10 a 25 mm a mais no Z do que o Voron 2.4. Como o Voron 2.4, ele oferece uma cama aquecida totalmente alimentada por corrente alternada, trilhos lineares, conectividade, clipper, nivelamento de pórtico quádruplo, você sabe como é. Quanto à taxa de fluxo, temperaturas e tudo relacionado ao hot end, isso realmente vai depender do tipo de hot end que você tem no Voron 2.4 ao qual está comparando. O SV08, no entanto, vem com um hot end estilo bambu, proprietário niquelado de 0,4 mm, capaz de entregar cerca de 25 mm cúbicos por segundo, usando o Polymaker Polylite PLA padrão A220C ou cerca de 27 mm cúbicos, antes que os defeitos realmente se tornem notáveis usando o Hyper PLA da Creality, também A220C. Esses resultados o colocam atrás dos resultados que obtive com o Fados rápido no meu 2.4 ou o Revo High Flow da i3D e o Clone Hotend do Bambu Lab com bico CHT que testei no passado. No entanto, é comparável a um hotend padrão Bambu Lab de 0.4 mm. As temperaturas máximas são de 100 C para a cama e 300 para o hotend, e isso é suficiente para imprimir praticamente qualquer material que você possa querer, desde ABS e ASA até nylon e policarbonato. No entanto, ao contrário do kit Voron 2.4, que vem com painéis de acrílico, para realmente imprimir esses, você precisará adicionar painéis laterais, que estão atualmente em desenvolvimento e estarão disponíveis para atualização posterior nos próximos meses. Quanto ao resfriamento, o SV08 faz uso tanto de um enorme soprador de 50-20 dentro da cabeça da ferramenta, quanto de um soprador extra de 40-10 pendurado na parte de trás. Então, teoricamente, deveria oferecer um resfriamento superior ao da cabeça de ferramenta Voron Stealth Burner. Deixe um comentário abaixo se você gostaria de me ver realizar alguns testes de comparação em um futuro curta do YouTube. Quanto à interface, é o mesmo tela de cristal líquido monocromático e roda de clique que acompanha os kits padrão Voron 2.4. Exceto no caso do SV08, ele já vem pronto com uma entrada HDMI, então você poderá trocar rapidamente e facilmente o tela de cristal líquido por uma tela sensível ao toque HDMI, que também estará disponível para compra logo após o lançamento. Então existem algumas coisas que o Voron 2.4 não tem. Coisas que são meio chatas de instalar depois do fato e que honestamente meio que datam o design do 2.4. Primeiro tem a câmera, que é muito apreciada, embora a qualidade dela signifique que é mais apropriada para monitoramento remoto do que para produzir belos time-lapses. Em segundo lugar, tem o sensor de fim de filamento. Sim, você ouviu certo. Por algum motivo, o Voron 2.4 original não inclui um sensor de fim de filamento.
Adicionar um não é um grande problema. Você pode obter o BTTSFS, mas é um custo adicional e um investimento de tempo para instalá-lo e configurá-lo. Finalmente, temos pequenas melhorias na qualidade de vida que estão completamente ausentes no 2.4. O SV08, por exemplo, possui alças fortes incorporadas diretamente na base da impressora, tornando-a muito mais fácil de mover do que o Voron 2.4, que você não pode pegar pelas saias na parte inferior. A tampa da cabeça de ferramenta é fixada magneticamente para fácil acesso. A cama possui pequenas abas de alinhamento nos cantos traseiros. A cabeça de ferramenta possui um acelerômetro ADXL incorporado diretamente na placa para fins de compensação de ressonância. Ele usa lona, o que o torna mais expansível e facilitará muito caso você tenha problemas de fiação no futuro. Há até uma escova de silicone para limpar o bico antes das impressões. E o clipper já foi atualizado, fora da caixa, com malha adaptativa, caia, time-lapses e mais, tornando isso muito mais plug and play do que qualquer construção de Voron que eu tenha feito. Eu posso amar o processo da construção mecânica de um Voron, mas uma parte que sempre temo é configurar e personalizar o firmware e flashar o unidade de controle microcontrolador e fazer tudo se comunicar. Eu não gosto dessa parte. Na verdade, nesse sentido, acho que vale a pena falar sobre o processo de configuração e compará-lo com o Voron 2.4. Porque, honestamente, em termos de especificações, isso é literalmente apenas um Voron 2.4 e você pode até usar os mesmos perfis de fatiamento nele. A grande diferença será, em última análise, na qualidade da construção, sobre a qual já falamos, e no processo de construção. Para ser claro, existem muitos benefícios em uma construção totalmente personalizada e de código aberto, como o Voron. Primeiro, você tem a oportunidade de escolher individualmente cada componente para atender às suas necessidades e preferências, desde o hot-end até o tipo de sonda de cama, o tamanho da máquina e até as cores das peças impressas. Com o USB08, embora eu tenha certeza de que eventualmente haverá um mercado de reposição próspero, pelo menos fora da caixa, você meio que fica preso às cores e configurações que eles escolheram para você. Em segundo lugar, acho importante reconhecer que qualquer pessoa que escolha construir um Voron até este ponto provavelmente não está fazendo isso para economizar tempo ou dinheiro. Construir um Voron é um projeto em si, um trabalho de amor que realmente não faz sentido a menos que você goste do processo. E pessoalmente, eu realmente gosto. Construir um Voron permite que você aprenda os prós e contras das impressoras 3D e é uma experiência extremamente gratificante que lhe dará orgulho toda vez que você olhar para a máquina. Mas também leva mais de 40 horas de montagem mecânica se você não cometer erros. Combine isso com mais de 100 horas de impressão e algumas horas compilando, configurando e personalizando o firmware. Com o SV08, você obtém uma impressora que funciona imediatamente ao sair da caixa. Configurá-la me levou menos de 1 hora, e isso inclui desmontá-la e remontar um dos eixos Z porque eu havia apertado um fio. Cada uma dessas montagens do eixo Z já vem construída com os motores de passo e as correias pré-montadas e tensionadas. Tudo o que você precisa fazer é parafusá-los com 5 ou 6 parafusos de vários tamanhos. Depois, você simplesmente coloca o pórtico voador por cima, parafusa e conecta cada um dos conectores para todos os eletrônicos. Para ser completamente honesto, antes do SV08 aparecer, eu estava considerando construir outro Voron, talvez um Trident, já que na verdade me desfiz de algumas das minhas impressoras maiores por aqui, e algumas empresas diferentes me ofereceram seus kits 2.4 para experimentar gratuitamente. Mas depois de uma semana brincando com o SV08, sinceramente não acho que eu pessoalmente possa justificar investir tempo na construção de outro Voron. E suspeito que muitas pessoas lá fora que talvez estivessem em cima do muro sobre querer construir um Voron, mas foram impedidas pelo simples investimento de tempo, vão sentir o mesmo. E novamente, apenas espere até ouvir o preço. Mas antes de entrarmos nisso, e prometo que faremos isso em apenas 1 segundo, vamos falar um pouco sobre a qualidade de impressão. Embora eu diga, porque esta máquina funciona totalmente com o código aberto do Clipper, dá a você controle total sobre o filamento e perfis de impressão, e ao contrário de, digamos, uma máquina de laboratório de bambu, na verdade permite que você ajuste coisas como compensação de ressonância e macros de impressão. Qualquer discussão sobre a qualidade de impressão é um pouco supérflua. A qualidade de impressão desta máquina, no final das contas, será tão boa quanto os perfis e configurações que você executa nela.
Porque o hardware é essencialmente um clone de Hotend do Bambu Lab em uma plataforma Voron 2.4. Sabemos que ele é capaz de ótima qualidade rapidamente. A questão é quão perfeitos os perfis vão ser. Da minha parte, eu testei os primeiros perfis de impressora do Arc Slicer que me foram fornecidos pela Sovel e achei que eles estavam justos. Eu experimentei um pouco de encordoamento, que pode ser um problema de umidade do filamento ou pode apenas significar que a retração não está bem ajustada nesses perfis pré-lançamento. Também tive um problema bastante significativo com o bico derrubando coisas delicadas como suportes. Curiosamente, isso é realmente algo que eu experimentei na minha Voron 2.4 no início, e eu consegui resolver isso muito facilmente apenas aumentando o Z-Hop. Então, eu recomendo que a Sovel faça isso. E novamente, dê uma olhada nas configurações de retração nos perfis que acompanham as impressoras finais. Ainda assim, como você pode ver, mesmo com os perfis pré-lançamento, esta impressora é mais do que capaz de produzir peças estéticas belíssimas. E imagino que com mais testes e ajustes desses perfis, só vai melhorar. Dito isso, ela não é perfeita. Nenhuma impressora é. E há várias coisas que realmente não gosto na SVO8, a primeira é o bico. Entendo que cada vez mais empresas, de Comgrow e Creality a agora Sovel, estão lançando seus próprios tipos de bico proprietários para alcançar um desempenho superior ou capacidade de troca rápida. Mas, pessoalmente, e já disse isso algumas vezes antes, como alguém que já tem uma grande coleção de bicos, incluindo alguns muito caros e de alta qualidade de diamante, eu realmente teria preferido se a Sovel pudesse ter encontrado uma maneira de fazer um bico 5.6 ou 5.6. 5 ou cano compatível com esta impressora, como fizeram com o S507 e o S507 Plus. Agora, se eu quiser mudar para um bico de 0.6 mm, vou ter que esperar que eles estejam disponíveis para esta impressora e comprá-los diretamente da Sovel. E embora eu aprecie o fato de eles usarem cobre niquelado em vez de apenas latão e incluírem um bico extra para que eu possa imprimir compósitos de fibra de carbono, se eu quiser fazer um upgrade para algo como um bico CHT de maior fluxo ou um bico de diamante muito mais resistente à abrasão, provavelmente vou ficar sem sorte porque acho muito improvável que Bondtech ou Diamondback vão investir tempo e dinheiro para desenvolver bicos para um design proprietário. Então, ei Sovel, se vocês estão ouvindo, por favor, considerem nos dar um adaptador 5.6, como a Prusa faz para esta impressora. Ah, e por favor, com uma impressora deste tamanho, se vocês vão incluir um bico extra na caixa, façam o segundo ser de 0.6 mm. Na verdade, enquanto estou fazendo pedidos, eu preferiria que vocês instalassem o de 0.6 mm de fábrica e me dessem um extra de 0.4 mm na caixa. Depois tem o barulho. Essa máquina é barulhenta. Os motores de passo fazem um zumbido quando estão se movendo rapidamente, e aquele enorme ventilador de resfriamento de peças também é bastante barulhento. Mas, como você provavelmente não vai ouvi-lo tanto se e quando adicionar uma caixa, isso provavelmente não vai te incomodar tanto quanto o ventilador da placa de controle, que é alto, agudo e sempre ligado. Para ser justo, meu LDO Voron 2.4 também faz um zumbido horrivelmente alto. Soa como um motor de jato quando os ventiladores da placa funcionam, mas pelo menos nesse, os ventiladores só funcionam quando você está aquecendo a cama ou a extremidade quente. Agora, eu entendo que o SVO8 é grande demais para ser uma impressora de mesa, e portanto é improvável que esteja sentado bem ao seu lado. Mas o som deste ventilador é tão desagradável que eu nem gosto de estar na mesma sala com ele. E porque isso está sob a impressora, não vai ser melhorado por uma caixa como o motor, o vinho ou o ventilador de refrigeração serão. Esperançosamente, isso é algo que o Sovel pode consertar antes de entrar em produção em massa. Mas caso eles não façam, eu diria que o primeiro upgrade que qualquer um de vocês deveria fazer nesta máquina seria um ventilador Noctua para essa placa de controle. Ei, aqui é o Jonathan da edição. Espera aí. Muito melhor. Uma coisa que eu quero mencionar que muitos de nós revisores estamos encontrando é que parece haver um problema com o deslocamento Z e a sonda de alguma forma ajustando ou sendo sensível ao calor. Eu consegui superar isso aquecendo esta impressora antes de imprimir. Eu também não desligo minhas impressoras, então eu apenas mantenho o mesmo deslocamento Z. É algo que eu acredito que a Sovel deveria ser capaz de corrigir no próprio firmware.
Tem algo a ver com não compensar pelo calor, mas não é um grande problema. Apenas certifique-se de aquecer a impressora, caso contrário, seu deslocamento em Z vai mudar toda vez que você imprimir. Espero que isso seja corrigido até o lançamento deste produto. É apenas uma dessas coisas que encontramos como testadores quando a impressora ainda não foi lançada ao público. Enquanto eu não compartilhei este script ou vídeo com a Sovel antes do lançamento, eu encaminhei cada um desses feedbacks para eles na esperança de que possam fazer alterações antes do lançamento, ou em alguns casos, lançar peças de atualização para resolver essas reclamações posteriormente. Agora que entendemos o bom e o ruim, vamos à parte que todos vocês estavam se perguntando. O preço. Um Voron de 350mm vai custar entre 1.100 a 1.670 com peças impressas e painéis de acrílico. E isso ainda não inclui pequenas coisas como uma câmera ou o sensor de fim de filamento que você pode querer adicionar a isso. O SV08, no entanto, não custa nem metade disso. O SV08, quando for colocado à venda, terá um preço de varejo de... o que é bastante bom. Mas os primeiros 800 usuários vão receber... reduzindo o preço para apenas... e os próximos 700 usuários ainda vão conseguir, o que significa que o preço será apenas... E caso você esteja se perguntando, os painéis que serão obrigatórios se você quiser imprimir asa nylon policarbonato serão lançados mais tarde e custarão entre 100 e 150, incluindo o frete. Isso não é barato, mas se incluir algum tipo de solução para filtração de carvão ativado ou algo assim, eu acho que vai valer muito a pena. Por outro lado, se você só planeja imprimir PLA e PETG, definitivamente economize seu dinheiro e apenas use a impressora assim. Agora, olha, eu estou ciente de que ser o primeiro a lançar este vídeo e depois ganhar uma comissão sobre qualquer pessoa que faça uma pré-encomenda é um enorme conflito de interesses. Mas, dito isso, eu quero tentar permanecer objetivo o suficiente para responder a pergunta que você provavelmente está pensando. Você deveria comprá-lo? Bem, primeiro, eu diria que mesmo se este produto for uma pichincha, considerando que ele vem totalmente montado, e tanto o tamanho quanto o desempenho da máquina. Máquinas Corichix, os grandes e fechadas comparáveis custam significativamente mais, mesmo quando você inclui o custo adicional dos painéis. E essas geralmente não possuem hardware totalmente de código aberto e, portanto, são significativamente menos atualizáveis. E eu realmente acredito que se você está considerando construir um Voron 2.4, talvez queira reconsiderar, a menos que esteja realmente ansioso pela experiência de construção ou por esse nível extremo de personalização. E historicamente, sempre pensei muito bem da Sovel e suas máquinas. Eles sempre tiveram um nível fantástico de qualidade. Eles permanecem fiéis ao seu compromisso de código aberto. E eu passei muitas horas com o meu SV7 e SV7 Plus, ambos sem nenhum problema. Então, a perspectiva de eles trazerem sua qualidade, expertise e ethos para uma impressora Corex UIs de grande formato é bastante irresistível para mim. Mas existem algumas coisas que você precisa considerar. Com 55 por 55 por 57 centímetros, sem incluir o suporte do carretel, esta é uma impressora grande e nem todos vão ter espaço para acomodá-la. Também é, como eu mencionei, barulhenta. E a menos que isso melhore com a caixa, eu realmente não vejo você querendo isso em algum lugar próximo de onde você vai passar muito tempo. Além disso, embora esta máquina provavelmente seja muito personalizável, dado que é um hardware de código aberto, se você é um purista e quer uma impressora que seja construída predominantemente com peças prontamente disponíveis e de prateleira, em vez de potencialmente ter que depender de uma empresa para substituições, então esta pode não ser a melhor impressora para você. Também não é a impressora mais rápida que existe. Seu tamanho massivo, além da falta de um ventilador de resfriamento auxiliar, significa que, se você está procurando produzir bancos de 12 minutos ou os protótipos mais rápidos possíveis, ainda pode querer obter um Chix One Carbon. Por fim, é importante reconhecer que há uma tendência crescente para a impressão multicolorida. E embora provavelmente seja possível adaptar posteriormente um alimentador de cenoura para coelho enfurecido de código aberto nesta impressora, se você estiver interessado em impressão multicolorida, seria melhor escolher uma configuração que já tenha uma solução integrada de troca de material diretamente da caixa.
Com todas essas ressalvas, porém, esta é uma ótima máquina por um ótimo preço. E, considerando que a Sovol está jogando pelas regras quando se trata de código aberto e contribuindo de volta para o projeto Voron, eu pessoalmente acho muito legal que as pessoas agora possam desfrutar do desempenho e volume de construção do nível Voron sem ter que gastar tempo ou dinheiro do nível Voron. E mais do que qualquer coisa, acho realmente muito revigorante ver uma empresa que não está tentando produzir mais um clone do Bambu Lab de 250 por 250 e realmente traçou um novo caminho, estrategicamente falando, para atender um segmento do mercado que é pouco atendido. Então, se você está no mercado para uma impressora de formato grande, de código aberto, que funciona imediatamente com 1 hora ou menos de configuração, posso dizer que até agora estou realmente adorando a Sovol SVO8 e posso facilmente recomendá-la. Claro, se algo mudar à medida que eu passo mais horas com a impressora ou se eu encontrar algum problema, vou informar vocês através de postagens na comunidade ou curtas no YouTube. Portanto, certifique-se de que você está inscrito e que clicou no ícone do sino para garantir que não vai perder nada. E eu adoraria ouvir nos comentários abaixo. Você está tão impressionado com esta máquina e seu preço quanto eu. Oficialmente, o S5U8 estará à venda no dia 18 de abril. E eu acho que se você comparar com as outras opções neste volume de construção, esta impressora é uma ótima compra, mesmo que você acabe pagando o preço de varejo. Então aí está a minha análise de uma das impressoras mais empolgantes que eu tenho mantido em segredo desde a minha viagem à China no ano passado. É tudo por esta semana, mas eu verei todos vocês na próxima camada.